Fala galera do Periscope, tudo bem? Bom dia. Hoje eu quero fazer um vídeo rápido, hoje pela manhã, comentando a decisão da quinta turma do STJ que descriminalizou o delito de desacato. Vou falar com vocês e com a galera do Facebook Live. Então vou pedir um pouquinho menos de mensagem para não travar enquanto eu aciono aqui o Facebook Live. Vamos lá agora sim ao vivo para os dois canais, Facebook Live e Periscope. No vídeo de hoje, como eu já anunciei nas redes sociais, quero comentar rapidamente essa decisão do STJ, mais precisamente da quinta turma do STJ, que descriminalizou o delito de desacato, artigo 331 do Código Penal. Então eu quero tecer alguns comentários com vocês sobre essa decisão, que obviamente vai ser comentada no meio jurídico e vai despencar em concurso. Claro, uma decisão com essa repercussão vai ser objeto de pergunta de concurso, certamente. Então eu vejo que a galera do Periscope já está presente com a corda toda, a galera do Facebook também está entrando. Vamos começar falando preliminarmente no que consiste o delito de desacato no nosso ordenamento. O crime de desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal, que pune desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela, a pena de 6 meses a 2 anos e pena de 6 meses a 2 anos ou multa, uma infração de menor potencial ofensivo, competência do GCRIM, tá ok? Agora, percebam alguns detalhes importantíssimos para nós analisarmos a decisão do STJ. Primeiro detalhe, o crime de desacato está no título 11 da parte especial do nosso Código, mais precisamente no capítulo 2 dos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Mais precisamente no capítulo 2 dos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Rogério, isso significa que o desacato só pode ser praticado por particular? Não, a doutrina é tranquila, hoje existe uma indisfarçável divergência, mas a doutrina ela é majoritária, bem como a jurisprudência, no sentido de que o desacato é um crime praticado por particular ou por funcionário público. Funcionário público também pode figurar como sujeito ativo de desacato. Guardem isso para algo que eu vou comentar daqui a pouco, hein? Guardem isso. O desacato, apesar de estar inserido no capítulo 2 do título 11 dos crimes praticados por particulares contra a administração pública, a doutrina entende que o funcionário público também pode praticar o delito de desacato. Compreenderam isso? Rogério, e no que consiste o desacato? Vejam, em apertada síntese, o desacato nada mais é do que a humilhação, o menosprezo, querer achincalhar, ofender o servidor no exercício da função em razão dela. Eu trago à baila o que Nelson Gria escreve sobre desacato. Olha que interessante. Diz o seguinte: desacato é a grosseira falta de acatamento. O desacato pode consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato. Pessoal, vejam, desacatar em síntese é achincalhar, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor. Todos entenderam o que é desacato? Então agora vamos para a decisão do STJ. De acordo com o STJ, o Brasil, tipificando como crime o desacato,
está indo na contramão dos documentos internacionais. A quinta turma do STJ entendeu que o Brasil, tipificando o crime de desacato, está indo na contramão dos documentos internacionais. Por quê? Porque trata o particular de maneira muito mais rigorosa que o não particular. Crime específico para o cidadão, super protegendo o servidor. Olha só, um crime específico para o cidadão comum, super protegendo o servidor. De acordo com o STJ, a quinta turma, punir o desacato é você tratar de maneira desigual situações que deveriam ser tratadas de forma idêntica. Por que um particular, quando é ofendido, deve se valer dos crimes contra a honra para poder conseguir alguma consequência jurídica para o ofensor? E o servidor público não, ele tem o desacato, o Estado agindo na sua... Por quê? Então o STJ enxerga 2 degraus injustificados. Bom, vamos lá. Primeira observação. Eu acredito que o STJ, a partir de uma premissa equivocada... deixa eu voltar, a galera do Periscope voltou. Ótimo, ótimo. Eu vou repetir. O STJ, ele enxergou 2 degraus injustificados. Por que o particular, quando é ofendido, se vale do capítulo dos crimes contra a honra? E o servidor, quando é ofendido no exercício da função em razão dela, ele tem todo o aparato do desacato ou tutelando. Então, eu acredito que o STJ, a partir de uma premissa equivocada. Por quê? Eu comentei com vocês que o desacato não é praticado somente por particular. Funcionário público também pode praticar desacato. Segunda observação. Nem toda ofensa contra funcionário público caracteriza desacato. Só caracteriza desacato se no exercício da função ou em razão dela e na presença. O STJ, quinta turma, não vê razão para um particular ofendido se valer do capítulo dos crimes contra a honra e o servidor ofendido se valer do capítulo dos crimes contra a administração pública. Para ele, nós estamos tratando situações iguais de maneira desigual. O particular e o funcionário público merecem os mesmos tipos tutelando o bem jurídico. Os crimes contra a honra, por exemplo. Por que eu acho que o STJ partiu de algumas premissas equivocadas? Primeiro, o desacato não é só crime praticado por particular. O funcionário público também pode cometer desacato. Segunda observação, nem toda ofensa contra funcionário público é desacato. Para ser um desacato, a ofensa tem que ser no exercício da função e em razão dela, com a presença do servidor, vendo ou ouvindo a ofensa, no local da ofensa. Senão, é crime contra a honra. Nós punimos o desacato porque existe um bem jurídico imediatamente tutelado, que é o prestígio da administração pública. Prestígio da administração pública. Quando você descriminaliza o desacato, automaticamente você deixa de tutelar de forma imediata a administração pública. Digamos que a administração pública hoje tem sido desprestigiada diuturnamente, inclusive pelos próprios agentes que deveriam zelar pelo seu prestígio. Então, cuidado. Quando eu não admito mais o crime de desacato, eu estou deixando de tutelar imediatamente a administração pública. E eu coloco como bem jurídico imediato a honra do servidor. A honra do servidor. Compreendeu? Joia? Vejam, se vingar essa tese do STJ, desacato deixa de ser crime e o que antes configurava desacato agora pode configurar crime contra a honra do servidor.
crime contra a honra do servidor. Crime contra a honra com a causa de aumento, eventualmente, do 141, crime cometido contra servidor em razão do exercício de sua função. O que vai acontecer? Nós vamos inverter, vamos tutelar de forma imediata a honra do servidor e imediatamente a administração pública. Nós vamos inverter. Enquanto eu tenho o crime de desacato, o bem jurídico imediatamente tutelado é a administração pública. Imediatamente tutelado é a honra do servidor. Se eu eventualmente concordar com a tese do STJ, a quinta turma, eu vou inverter. Não vai haver mais desacato. A ofensa contra o servidor vai configurar crime contra a honra, que pode sofrer a causa de aumento do 141, por ser ele servidor e estar no exercício da função. E aí, o bem jurídico tutelado imediatamente passa a ser a honra e só secundariamente a administração. Compreenderam? Outro detalhe. Hoje, o crime de desacato é de ação penal pública incondicionada. Se nós descriminalizarmos o desacato e tratarmos como crime contra a honra, passará a ser de ação penal pública condicionada ou de iniciativa privada. Lembrando que tem a súmula 714 do STF, que dá ao servidor o direito de optar. Ou ele representa para o MP oferecer a denúncia num crime contra a honra praticado no exercício da sua função em razão dela, ou ele, servidor, já entra com a queixa-crime. E aí nós vamos ter causas extintivas da punibilidade que o desacato não tem. Podemos estar diante de decadência, podemos estar diante de renúncia, podemos estar diante de perdão do ofendido, perempção, causas extintivas da punibilidade que o desacato não tem. Então eu vou repetir. Se você descriminalizar o desacato, que é um crime de ação penal pública incondicionada, e tratar como crime contra a honra, por exemplo, essa infração será perseguida mediante ação penal ou pública condicionada à representação do servidor ou ação penal privada, súmula 714 do STF. E aí estará sujeito à decadência. Podemos estar diante de renúncia, perdão do ofendido, perempção, causas extintivas da punibilidade, que não existem no crime de desacato. Tá ok? Então, em resumo, pessoal, e aí eu quero fazer uma observação importantíssima. Vejam, hoje, ofensa contra o servidor público, no exercício da função em razão dela, é desacato, é o que está na lei. Crime de ação penal de iniciativa pública, crime de ação penal pública incondicionada. O bem jurídico tutelado é a administração pública, o prestígio da administração pública e, secundariamente, a honra do servidor. Vingando essa tese do STJ, quinta turma, não teremos mais desacato. Podemos ter crime contra a honra do servidor. Crime perseguido mediante ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada à representação. Súmula 714 do STF. O bem jurídico diretamente protegido passa a ser a honra do servidor e só indiretamente a administração pública. Compreenderam? Joia. E aí quem é meu aluno do Carreiras Jurídicas do CERS, quem é meu aluno do curso Magistratura MP do CERS, Defensoria Pública, Delegado de Polícia, já viu a minha aula onde eu alerto o seguinte: cuidado com aquela lição que nós temos na faculdade, de que fontes do direito penal são fontes materiais e fontes formais. E eu só tenho uma fonte formal e imediata, que é a lei. Pessoal, isso aí está ultrapassado. Hoje, não só a lei serve como fonte formal e imediata. Não só a lei.
A Constituição serve como fonte formal imediata. Tratados internacionais de direitos humanos servem como fonte formal imediata. Jurisprudência serve como fonte formal imediata. Princípios servem como fonte formal imediata. Então, cuidado que o rol de fontes formais imediatas, o rol das fontes formais imediatas aumentou. Não é somente a lei. A lei é a única incriminadora. A lei é a única fonte formal imediata incriminadora. Mas não significa que a lei é a única fonte formal imediata. Ela é a única fonte formal imediata incriminadora, mas eu tenho outras fontes formais imediatas não incriminadoras. E os tratados internacionais de direitos humanos aparecem como fonte formal imediata não incriminadora. Esse vídeo ele está sendo feito em cima de uma decisão do STJ com base em tratados. O que eu acho que poderia acontecer? Eu acho que essa questão deveria ser submetida rapidamente ao Supremo, através de um controle concentrado, mais precisamente um controle concentrado de convencionalidade. Não estou falando de controle de constitucionalidade. Estou falando de um controle de convencionalidade. Poderiam provocar o Supremo para que o Supremo decidisse se o artigo 331 do Código Penal, de fato, desobedece convenções e tratados ratificados pelo país. Controle concentrado de convencionalidade para o Supremo colocar logo uma pá de cal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo matutino, espero que tenham gostado. Aprofundamos horrores aqui e eu quero novamente cumprimentar todos os alunos do SERS, galera fazendo as matrículas para os cursos de 2017. MP de Minas já saiu hoje um ato oficial do concurso. MP de Minas, ano que vem, parece que em abril ou maio a prova. Então, vamos estudar 2017, muitos concursos já pulando por aí. Magistratura do Paraná, parece que já vai sair edital, Magistratura do Paraná. MP de São Paulo também já estão trabalhando edital. Eu quero aqueles que não conhecem os nossos cursos do SERS, acessem o site do SERS. Eu coloquei para vocês 2 aulas gratuitas, onde eu estou ministrando também processo penal. 2 aulas, 10 blocos de 30 minutos, 5 horas de aula só de processo penal, gratuitamente para vocês conhecerem o nosso sistema, para vocês conhecerem o sistema do SERS Cursos Online, tá bom? Obrigado a todos. Também quero aproveitar este espaço e responder aquelas centenas de mensagens que eu estou recebendo perguntando dos livros. Os meus livros estão esgotados e as novas edições vão sair na primeira semana de janeiro. Os meus livros estão esgotados e nova edição na primeira semana de janeiro de 2017. Tá ok? E anunciar que no comecinho do ano, lá para fevereiro, março, acredito eu, o meu Código de Processo Penal comentado. Então eu estou lançando um CPP comentado, tá bom? Então assim eu respondo todos aqueles que estão perguntando. Muitíssimo obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.